Interessante. A consciência como elemento constitutivo da natureza. É porque, assim, até agora a gente sempre tratou daquela forma que você falou no começo, que é o cara que tá fazendo o iPhone, ele tá aqui, ele tá Tá alheio. Quer dizer, alheio. ele está se desconstruindo, ele está entregando a alma dele pro aparelho. E para tudo que o aparelho traz de conteúdos que dizem respeito a outros interesses que podem não ser o interesse dele. Sim. O interesse tácito dele, aquilo que ele nem descobriu ainda dentro dele e que traz agonia para ele, traz angústia. Sim. E você sabe uma coisa importantíssima, porque a gente está falando de criança e adolescente, mas criança não é uma etapa do desenvolvimento. É uma parte de nós. Quer ver? Qual é a sua parte criança? É tudo que de você não consegue dar nome, não consegue traduzir em palavras e que tem mais força do que a sua vontade. Pode ser um medo, pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, pode ser uma compulsão, pode ser uma impulsão. Tudo isso que você fala, que às vezes você chega no médico e fala, eu preciso de um remédio para conter isso. Tudo isso é a sua... Porque a criança, ela não tem a inteligência cognitiva para dar nome àquilo que se passa com ela. E uma boa parte da sua infância, você nem se recorda. Mas a sua consciência estava funcionando. Só que essa consciência que funciona, você não consegue ter cognição para ela. E ela vai se manifestar como um pulso de sentimentos, sensações e emoções, que é a sua criança. Você está falando alguma coisa que tem a ver com traumas, por exemplo? Eu acho que... Vamos falar de... Eu estou falando muito menos de trauma e muito mais de explorar potenciais. Tá. Entendeu? Porque deve haver uma razão para nós estarmos aqui. Por que você está no mundo? Por que a natureza te colocou aqui? Qual é o teu propósito? Que isso nasce a partir de suas potências. Você vê, um grãozinho de pólen, se você for olhar no microscópio, tem um desenho. Por que a natureza, a consciência maior da natureza, fez um desenho num grãozinho de pólen, que é uma obra de arte? Porque a natureza, ela tem a expressão de suas singularidades, cada elemento. Que é algo que está faltando hoje. Nós também somos natureza. A gente também precisa expressar as nossas singularidades, o nosso desenho. Se você tem uma sociedade que não te traz essa possibilidade, você começa a guardar, você esquece, você se perde, aí você diz assim, não me encontro mais. Estou perdido, não sei o que eu quero. Como diria Fernando Pessoa, nasci sem saber falar, vou morrer sem ter sabido o que dizer. Pareço uma abelha num campo sem flores. Que é o que está acontecendo. Então você pega, a gente está falando de criança, mas nós adultos temos essa criança dentro de nós e essa criança está aparecendo nos consultórios. Quando você diz assim, eu tenho uma ansiedade que eu não me contenho. São coisas suas mesmas, que você nem mesmo se controla em si, que é a parte incognoscível que você tinha quando criança. Entendi. Bom, se a gente for nesse sentido, cara, a criança não é uma etapa, ela é parte da gente. Então, todas as nossas fases também estão aqui comigo. Exato. Né? Todas as fases e também o seu futuro. Nossa, aí tu deu um nó na minha cabeça. Não dei. Por quê? Freud, por exemplo, fala de id, ego e superego. O que é o superego? São as noções superiores, luminares. É o seu futuro. Se você pegar Jung, por exemplo, o self, o eu profundo, ele está dentro de você. Você, quando nasce, você caminha em direção ao self, ao eu profundo. É o seu eu luminar. Você vai entender melhor ainda. Jesus, vós sois deuses. Ele não diz vós sereis. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois. Então, o que ele está dizendo? Que a essência nossa tem um poder luminar. E esse é o futuro. Depois, esses grandes analistas que construíram a psiquiatria vão dizer o superego, o self, ou o eu profundo, que é esse ser luminar que nós somos. Mas para que a gente atinja esse potencial, precisa de algum nível de entendimento, primeiro, do que você pode ser, não é? Igor,
A gente precisa experimentar-se. Sim. Experimentar-se. Tem coisa que a ciência não é capaz de fazer. A ciência não é capaz de dizer para você o sabor da laranja. É verdade. Ou você chupa a laranja, ou não tem como saber. Ou o que é a cor azul. Pois é. Então, isso é uma coisa que ou você experimenta, ou você não vai descobrir. Isso é um compromisso de cada um. A busca de si. E isso não é só o conhecimento cognitivo, é a vivência, é a experiência. Você tem os recursos, você tem o recurso da meditação, você tem os recursos das experiências do sagrado, você tem várias experiências, experiências psicologias, experiências psicodramáticas. Você tem um arsenal que a gente precisa buscar. Sempre na intenção da expansão da consciência. Primeiro, de você chegar em si na sua essência. É aquilo, nós conversamos sobre isso, né? Lembra que eu falei assim? A sua mente, você, no outro programa, a sua mente, passa muita coisa pela sua mente. Você pode observar a sua mente. Então você não é sua mente. Você é o ser que observa ela. Quem é você? Né? É chegar nessa referência. Isso é um estado meditativo. Isso é uma experiência singular da busca de cada um. Que muitas vezes a pessoa vai buscar no remédio, na droga, no outro. Esquece que existe essa experiência. Olha, eu vou falar de uma linguagem, não sei se é uma linguagem religiosa, eu colocaria como uma linguagem do sagrado. Tá. Deus, que é a consciência do tudo, que é a equação do tudo, ele rege o infinito do tudo. Mas você é dono do infinito da sua vida. Porque se essa consciência profunda fizer por você o que você tem que fazer, ele tira o seu mérito. Perfeito. Então você é responsável. É aquele ponto cego do espelho. Que Deus não está contigo, vamos dizer assim. É você que tem que resolver. Mas a gente não tá vivendo, a gente não vive um pouco numa cultura de meio que empurrar a culpa por, às vezes até pro, entre aspas, sagrado. Isso aqui, meu irmão, fui influenciado pelo outro, pelo diabo, que não sei o então, quê. quando Foge da agência. Eu quero retificar assim, não é, eu vou colocar entre aspas que Deus não está contigo, porque a gente está submerso na grande equação consciencial do universo. Só foi uma forma de expressar que existe um momento que nós nos responsabilizamos por nós. É isso que eu quis dizer. Agora... Mas o meu ponto é que eu não acho que a gente está caminhando para mais responsabilização do que a gente faz, do que a gente quer, do caminho que a gente quer chegar ou do que a gente sonha. Eu acho que a gente está, me parece, espero muito estar enganado, mas me parece que a gente está caminhando mais para o lado do entregar a agência a alguém ou a algo. Exato. E esquecer dessa busca do encontro de si. Que essa é uma experiência fundamental. Isso tinha que ter na escola. Concordo. Sabe? Para as crianças aprenderem a viver, a conviver. E a escola tinha que se estender para a família. Você não pensa uma criança sem a família. Todos têm que ter interesse nesse processo. Então, eu acho, volto para a tua questão, o perigo não são os aparelhos, os equipamentos, o perigo é a gente esquecer da gente. E esquecer dessa tecnologia da pesquisa de si. Sabe? De pesquisa ainda há tempo, porque ainda há florestas e seres que têm memória. Tem civilizações que têm memória, que a gente precisa perguntar. Não é? Então você tem civilizações nas Américas, você tem civilizações na África, até na Europa você tem também civilizações ancestrais, os druidas, os celtas. Você precisa perguntar para essas pessoas que têm a memória. A gente não pode perder essa referência, sabe? Que não foi construída na universidade, mas que está na história da vida. Os animais. Os animais, às vezes... Eu olho assim, por exemplo, uma vaca, ou um touro, um boi, e ele olha para mim assim como se ele dissesse assim, estou sabendo o que vocês estão fazendo. Estou só esperando para ver o que vai acontecer. Parece que sabe tudo. Talvez, Igor, eu já pensei assim nessas ilações como criança que a gente pensa e imagina, né? A nossa criança interna. Eu pensei assim, e se nós um dia descobrirmos que os animais sabem de tudo
e não falaram nada, só esperaram acontecer para que a gente descobrisse. E depois a gente descobre que existe um tipo de consciência nos animais que detém os algoritmos da história da vida. E nós perdemos isso. Porque a gente esqueceu que a gente é parte da natureza. Nós compartilhamos com a natureza. A natureza não é nosso objeto de consumo. E a gente é bom em tratar a natureza como nosso objeto de consumo, na verdade. E você perde a referência de tudo seu. O que você respira, o ar que você respira, 21% é o oxigênio, que é produzido na maior parte, mais de 90%, por cianofícias, que são seres unicelulares, as algas azuis, do fitoplâncton, que é um ser unicelular, que num diálogo com uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, produz o oxigênio, o ar que você respira. E a gente esquece disso. A gente às vezes não considera isso ou imagina que, não, isso aqui tá dado já. Na verdade, a gente nem considera, porque tá dado já, né? Mas isso é uma reflexão muito interessante que é duas, na verdade. A primeira, a gente é intimamente conectado com aquilo que a gente está destruindo. E dois, nossa, é tão perfeito, né, cara? Um negocinho que... Você quer ver como são os algoritmos na natureza? Por exemplo, que bairro você está aqui? É Vila Prudente. Por que você está aqui? No meu caso, tem basicamente porque era onde eu conseguia ter uma casa do tamanho dessa. Tá. Por que chama Vila Prudente? Deve ter alguma coisa a ver com algum cara que tinha o sobrenome de Prudente. Eu vou fazer um exercício com você, tá bom? Prudente de Moraes foi o terceiro presidente do Brasil. Tá? Foi o primeiro presidente civil. Porque você teve o Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889, você teve o Floriano Peixoto e depois, em 1894, você tem o Prudente de Moraes, que dá o nome da Vila Prudente. Muito bem. O que marcou o governo de Prudente de Moraes? Porra, não sei. A Guerra de Canudos, que foi descrita por Euclides da Cunha, em Os Sertões. O que aconteceu na Guerra de Canudos? O Antônio Conselheiro era um líder de uma comunidade pobre que conseguiu construir uma comunidade autossuficiente. Só que os jornais da cidade deturparam ou trouxeram notícias de que era uma revolução monarquista que estava surgindo. O Prudente de Moraes mandou o exército brasileiro e dizimou dramaticamente a comunidade de Canudos, que eram pessoas pacíficas, pobres. E o Euclides da Cunha foi lá para testemunhar. Os Sertões é o arrependimento do que foi feito, porque foi um grande erro. E você sabe de onde surgiu esse erro? Na imprensa.